As 7 armadilhas psicológicas que roubam sua vida. Feche os olhos por um instante. Pense em onde você passou o seu dia hoje. Não fisicamente. Qualquer um pode dizer que estava no trabalho, em casa, no carro. Estou perguntando sobre algo diferente. Onde você estava de verdade? Onde sua mente residia? Que cômodo invisível você habitava, enquanto seu corpo realizava as tarefas do dia a dia? Porque eis o que a maioria das pessoas nunca percebe. Existem lugares neste mundo que não têm nada a ver com geografia. Eles não estão em nenhum mapa. Você não pode encontrá-los olhando pela janela. Esses lugares existem inteiramente em sua mente, na maneira como você organiza seus pensamentos, nas estruturas invisíveis que você constrói ao redor da sua vida interior. E eles estão destruindo você. Não rapidamente, não de forma óbvia, mas lenta e silenciosamente. Como uma casa se acomodando em uma fundação que nunca foi perfeita, você se sente exausto sem motivo aparente, ansioso com tudo, vazio de uma forma que não consegue explicar. E você se culpa. Acha que há algo errado com você. Mas e se o problema não for você? E se você simplesmente estiver vivendo num ambiente psicológico errado? Quero falar sobre 7 lugares que apagam quem você realmente é. Não por meio de violência ou força, mas por algo muito mais perigoso. Eles fazem você se esquecer de si mesmo. Eles ensinam você a abandonar sua própria natureza. Eles convencem você de que a máscara importa mais do que o rosto por trás dela. O primeiro lugar: o salão dos espelhos. Imagine uma sala onde todas as paredes são espelhos, mas esses espelhos não mostram você como você é. Eles mostram apenas o que você já acredita. Cada conversa que você tem confirma o que você pensa. Cada opinião coincide com a sua. Cada medo que você carrega é validado e amplificado por vozes que soam notavelmente como a sua. Parece confortável, não é? É exatamente por isso que é tão perigoso. A mente humana não foi feita para viver em perfeita harmonia consigo mesma. Ela foi feita para ser desafiada, testada, esticada como um músculo. Quando você se cerca apenas de pessoas que pensam exatamente como você, algo estranho acontece. Sua mente não se fortalece. Torna-se rígido, frágil, amedrontado. Certa vez conheci um homem que passava todo o tempo com pessoas que compartilhavam exatamente suas opiniões sobre tudo. Política, religião, como criar filhos. O que pensar sobre pessoas diferentes dele? Ele achava que estava sendo sábio, convivendo com os seus. Mas o que ele não percebia era que sua capacidade de pensar estava diminuindo a cada dia. Seu mundo se tornou menor, mais assustador, mais dependente do grupo para lhe dizer o que era real. O problema com o Salão dos Espelhos é que ele te faz ter pavor de ideias diferentes. Um novo pensamento parece um ataque. Uma perspectiva diferente parece uma traição. Você se funde tanto com suas crenças que questioná-las parece morrer. Então, você se agarra ainda mais aos espelhos, exigindo que eles mostrem apenas o que você quer ver. Mas eis o que você precisa entender. Quando você vive no Salão dos Espelhos, você não está realmente pensando. Você está apenas repetindo. Você não está crescendo. Você está se calcificando. Você não está se tornando mais você mesmo. Está se tornando menos. A saída? Busque deliberadamente vozes que o perturbem. Não para discutir, não para provar que estão erradas, mas simplesmente para sentir sua mente se expandir, para se lembrar de como é não saber, para se maravilhar, para questionar até mesmo suas certezas mais sagradas. O segundo lugar: a arena da comparação. É aqui que você mede seu valor em relação às conquistas de todos os outros, o status deles, os bens deles, os melhores momentos deles. Nesse lugar, nada do que você faz é suficiente, porque alguém, em algum lugar, sempre fez melhor, mais rápido, de forma mais impressionante. A arena se disfarça de motivação. Dizemos a nós mesmos que nos comparar aos outros nos inspirará a melhorar. Mas observe o que realmente acontece. Você não se sente inspirado.
Você se sente exausto. Cada conquista parece vazia, porque não é tão boa quanto a de outra pessoa. Cada sucesso é imediatamente seguido por: mas e eles? Lembro-me de uma mulher que recebeu uma promoção pela qual vinha trabalhando há anos. Em vez de sentir alegria, tudo em que conseguia pensar era em sua colega, que havia sido promovida a um cargo ainda mais alto. Sua conquista não significava nada, porque outra pessoa havia conquistado mais. Ela havia abdicado do seu poder, de se sentir satisfeita com a própria vida. A arena é construída sobre uma confusão fundamental. Trata a vida como uma corrida com uma única linha de chegada, como se houvesse um placar objetivo classificando toda a humanidade. Mas isso é um absurdo. Sua vida não é comparável à de ninguém. Você não está competindo com o resto da humanidade. Você está em seu próprio caminho, jogando o seu próprio jogo. Quando você vive na arena da comparação, você para de buscar o que lhe traz alegria e começa a perseguir o que traz reconhecimento. Você para de ouvir seus desejos e começa a se apresentar para uma plateia imaginária. Você fica tão ocupado contabilizando pontos que se esquece de viver de verdade. E a fuga exige algo radical. Pare de medir completamente. Não ocasionalmente. Completamente. Aprenda a fazer as coisas simplesmente porque elas lhe dão prazer, não porque vão impressionar alguém. Recupere a capacidade da criança de brincar sem contabilizar pontos, de criar sem precisar de aplausos, de existir sem calcular constantemente sua posição no ranking. O terceiro lugar. O teatro das máscaras. Aqui, a autenticidade é punida e a performance é recompensada. Aqui, você aprende a mostrar apenas as partes de si mesmo que são aceitáveis, impressionantes, úteis. Tudo o mais fica escondido atrás de uma fachada cuidadosamente construída. Todos nós usamos máscaras até certo ponto. Isso é natural, até necessário. Você não revela sua alma para o caixa do supermercado. Mas o teatro das máscaras é diferente. Aqui, a máscara se torna tão espessa, tão permanente, que você se esquece de que um dia houve um rosto por baixo dela. Eu conheci um homem que trabalhava em um lugar onde demonstrar qualquer fraqueza significava o fim da carreira. Ele aprendeu a rir de piadas sem graça, a concordar com ideias às quais se opunha, a esconder cada parte de si que não se encaixava na imagem aprovada. Depois de anos dessa performance, algo terrível aconteceu. Ele não sabia mais quem realmente era. A máscara havia se tornado a única identidade que ele conseguia reconhecer. É isso que o teatro faz. Ele não apenas esconde seu verdadeiro eu, ele o apaga, lentamente, imperceptivelmente. Até que um dia, você estende a mão para si mesmo e não encontra nada. Você se tornou uma performance vazia, uma fantasia ambulante sem ninguém dentro. A parte mais insidiosa é o quão exaustivo isso se torna. Cada interação exige um cálculo cuidadoso. O que posso dizer? O que devo esconder? Como devo me apresentar? Você chega em casa exausto, não por um envolvimento genuíno, mas pelo esforço constante de ser alguém que você não é. E aqui está a cruel ironia. Aquilo que você busca alcançar através da performance, conexão, pertencimento, aceitação, só pode ser encontrado através da autenticidade. A performance cria exatamente o isolamento que tenta evitar. Você se vê cercado por pessoas que não te conhecem de verdade. Relacionamentos que parecem estranhamente vazios. Receber aprovação que não significa nada porque não é realmente para você. A saída exige coragem. Você precisa começar a tirar a máscara, com cuidado no início, testando quem fica e quem vai embora. Sim, algumas pessoas irão embora. Aquelas que preferiram sua performance à sua realidade. Mas isso não é perda. Isso é libertação. Porque as pessoas que permanecem e as novas que chegam estarão em relacionamento com você, não com sua fantasia. O quarto lugar, a sala do silêncio. Não o bom tipo de silêncio. Não a quietude contemplativa, onde a sabedoria floresce. Este é o silêncio tóxico,
onde a dor é enterrada, as necessidades são negadas e a verdade é perigosa demais para ser dita. Muitos de nós crescemos em famílias que funcionavam assim. Tudo parecia bem na superfície, sem gritos, sem disfunções óbvias. Mas, por baixo da fachada agradável, todos estavam sufocando lentamente. Os sentimentos não eram expressos. Os problemas não eram resolvidos. A regra tácita era simples: não cause problemas. Na sala do silêncio, você aprende que ter necessidades emocionais é egoísmo, que expressar dor é fraqueza, que a maneira de manter a paz é nunca ser honesto sobre o que dói. Você se torna habilidoso em sofrer em silêncio, em fingir que está tudo bem, em se convencer de que a insensibilidade é o mesmo que paz. Mas eis o que realmente acontece: suas necessidades emocionais não desaparecem quando você as ignora. Elas se acumulam em seu corpo, em seu sistema nervoso, criando uma ansiedade inexplicável e uma depressão que parece surgir do nada. Você se sente sozinho, mesmo rodeado pela família, porque ninguém realmente te enxerga. Todos vocês estão encenando essa elaborada dança de não perceber a dor uns dos outros. Eu conheci uma família que se orgulhava de nunca brigar. Eles achavam que isso significava que eram unidos. Mas quando conversei com eles individualmente, cada pessoa se sentia desesperadamente sozinha. A mãe estava deprimida, mas não conseguia dizer isso. O pai estava sobrecarregado, mas não tinha com quem conversar. Os filhos aprenderam que seus sentimentos eram perturbações inconvenientes para a imagem de perfeição cuidadosamente cultivada pela família. A sala do silêncio ensina você a lidar com a dor em vez de curá-la. Ela te treina a perguntar: como posso tolerar melhor essa dor, em vez de como posso lidar com o que realmente está errado. A saída exige quebrar o silêncio, gentilmente, mas com firmeza. Dizer em voz alta as coisas que foram escondidas. Não com raiva ou culpa, mas com simples honestidade. Estou sofrendo, preciso de ajuda. Isso não está funcionando para mim. Significa arriscar a falsa paz pela possibilidade de uma conexão real. O quinto lugar: a tempestade de ruído. Este é o oposto do silêncio tóxico. Aqui, você é constantemente bombardeado com informações, estímulos, exigências, distrações. Há sempre algo para ler, algo para assistir, algo que exige sua atenção. Você preenche cada momento de silêncio com atividades porque a quietude parece insuportável. Esse lugar existia muito antes dos smartphones e das redes sociais. É qualquer lugar onde você usa o ruído externo para evitar a verdade interna. Ler o jornal, obsessivamente para evitar pensar no seu casamento. Manter-se incessantemente ocupado com compromissos sociais para escapar da sua própria companhia. Preencher a mente com os problemas dos outros para não ter que encarar os seus. A tempestade de ruído é sedutora, porque parece produtiva. Você se mantém informado, ocupado e engajado. Mas observe o que acontece com a sua mente nesse estado. Você consome quantidades enormes de informação, mas retém quase nada. Você tem opiniões sobre tudo, mas não possui um entendimento profundo de nada. Você está exausto da constante atividade mental, mas não consegue apontar nada que tenha realmente realizado. Eu conheci um homem que lia 3 jornais todas as manhãs e passava as noites em intermináveis discussões sobre os acontecimentos atuais. Ele se orgulhava de ser bem informado, mas quando perguntei o que ele realmente entendia, que sabedoria havia adquirido com todo esse consumo, ele não tinha nada a dizer. Ele estava preenchendo sua mente com ruído para evitar o silêncio onde o pensamento verdadeiro acontece. A tempestade mantém você em constante reação. Você está sempre respondendo à última novidade, à crise mais recente, à indignação mais recente. Não há tempo para contemplação, para integração, para permitir que as experiências se acomodem e se transformem em compreensão. Sem essa acomodação,
nada do que você aprende realmente se torna parte de você. Simplesmente passa, deixando você com a sensação de plenitude, mas de alguma forma ainda vazio. A saída é assustadora, porque exige desligar o ruído e acolher o que quer que surja. No início, a ansiedade toma conta. Todas as coisas que você vinha evitando vêm à tona. É por isso que você manteve o ruído. Mas se você conseguir permanecer com o desconforto, algo notável acontece. Sua mente começa a clarear. Seus pensamentos voltam a ser seus. Você começa a ouvir aquela voz interior silenciosa que a tempestade havia abafado. O 6º lugar. A câmara da autotraição. É aqui que você abandona sistematicamente a sua própria verdade, suas próprias necessidades, seus próprios instintos. Acontece tão gradualmente que você nem percebe. Você diz sim quando tudo dentro de você grita não. Você permanece em situações que te esgotam, porque sair parece muito difícil. Você escolhe o que é esperado, em vez do que é autêntico. O que é seguro, em vez do que é verdadeiro. Na câmara da autotraição, você se torna habilidoso em se ignorar. Alguém pergunta o que você quer, e você genuinamente não sabe, porque passou tanto tempo considerando apenas o que os outros querem, o que parece prático, o que evitará conflitos. Seus instintos, que antes eram claros e fortes, tornam-se sussurros fracos que você aprendeu a ignorar. Eu conheci uma mulher que passou 20 anos em uma carreira da qual não gostava, casada com um homem que não amava, vivendo em uma cidade que a deprimia. Quando perguntei por quê, ela disse que era o que fazia sentido. Sua família a aprovava. O emprego era seguro. O casamento era estável. Ela havia construído toda a sua vida com base no que parecia razoável para todos os outros, enquanto ignorava completamente o que lhe parecia certo. É isso que a câmara faz. Ela te convence de que maturidade significa ignorar seus desejos, que responsabilidade significa trair sua verdade, que ser uma boa pessoa significa abandonar a si mesmo. Então, você faz 1000 pequenos compromissos, cada um quase imperceptível, até que um dia acorda e percebe que está vivendo a vida de outra pessoa. A parte mais cruel é que a sociedade muitas vezes recompensa a autotraição. Você é chamado de maduro quando ignora suas necessidades, responsável quando sacrifica sua felicidade altruísta, quando coloca todos os outros em primeiro lugar. Mas isso não é virtude. Isso é uma lenta morte espiritual. Você não pode amar os outros autenticamente enquanto trai a si mesmo. Você não pode dar de um poço vazio. A saída exige algo que pode parecer egoísta a princípio. Você precisa começar a se conectar consigo mesmo novamente. O que eu realmente quero? Como isso se manifesta no meu corpo? Qual é a minha verdade, independentemente das expectativas alheias? E então, o mais assustador de tudo, você precisa começar a tomar decisões com base nessas respostas. Algumas pessoas ficarão desapontadas. Isso é inevitável. Mas a sua vida pertence a você, não às expectativas delas. O 7º lugar. O porão das sombras. Este é o espaço interno onde você trancou todas as partes de si mesmo que tem medo ou vergonha de encarar. Cada memória dolorosa. Cada pensamento vergonhoso. Cada qualidade que você decidiu ser inaceitável. Elas vão para o porão. Você pode pensar que isso soa como uma boa estratégia. Reprimir as coisas ruins e se concentrar em ser bom. Mas eis o que realmente acontece. O que você enterra não permanece enterrado. Cresce mais forte na escuridão, influenciando seu comportamento de maneiras que você não entende. Você se pega reagindo exageradamente a pequenas coisas, sabotando seu próprio sucesso, repetindo padrões que jurou nunca repetir. E você não consegue entender o porquê, porque a verdadeira causa está trancada no porão. Eu conheci um homem que desprezava a raiva do pai e jurou que nunca seria assim. Ele se orgulhava de ser calmo e controlado.
Mas então ele teve filhos, e para seu horror se viu explodindo de raiva com eles por coisas insignificantes. Ele havia trancado sua própria raiva no porão, pensando que se livrara dela. Mas ela simplesmente estava lá, esperando na escuridão, acumulando forças até explodir exatamente da maneira que ele temia. É isso que o Porão das Sombras faz. Toda a qualidade que você rejeita em si mesmo não desaparece. Ela vai para o subsolo e começa a controlar sua vida a partir do inconsciente. Você julga os outros com severidade por traços que secretamente teme em si mesmo. Você atrai situações que o forçam a confrontar o que você tem evitado. Você se torna literalmente possuído pelas partes de si mesmo que se recusa a reconhecer. Mas eis o mais notável. O Porão das Sombras não contém apenas o que você teme. Ele também guarda um poder, criatividade e vitalidade imensos. Aquela raiva que você enterrou pode se transformar em uma defesa apaixonada quando você a encara. Aquela tristeza pode se transformar em profunda empatia. Aquela vergonha pode se transformar em uma compaixão feroz por outros que sofrem. A saída exige descida. Não evitação, não negação, mas a coragem de descer à escuridão com uma luz e ver o que realmente está lá. Não para julgá-lo, não para lutar contra isso, mas simplesmente para reconhecer. Sim, isso também faz parte de mim. E nesse reconhecimento, a sombra perde o poder de controlá-lo inconscientemente. Você se torna inteiro novamente, integrado, não mais em guerra consigo mesmo. A saída. Então, aqui estamos. 7 lugares que destroem seu verdadeiro eu. O salão dos espelhos que o torna rígido e amedrontado. A arena da comparação que torna suas conquistas insignificantes. O teatro das máscaras que apaga seu rosto autêntico. A sala do silêncio que enterra sua verdade. A tempestade de ruído que abafa sua voz interior. A câmara da autotraição, onde você se abandona gradualmente. E o porão das sombras, onde você se esconde da sua plenitude. Mas reconhecer esses lugares é apenas o começo. A questão agora é: como sair? A resposta é simples e aterradora ao mesmo tempo. Você precisa se tornar consciente. Precisa olhar honestamente para onde está. Não onde finge estar. Não onde gostaria de estar. Mas onde você realmente gasta seu tempo psicológico. Em quais desses lugares você se encontra diariamente? E então, você precisa começar a sair. Não de uma vez, não de forma drástica, mas deliberadamente. Comece a limitar seu tempo em ambientes tóxicos. Estabeleça limites com pessoas que exigem sua máscara. Crie espaço para o silêncio, onde sua voz interior possa se expressar. Faça pequenas escolhas baseadas na sua própria verdade, em vez de expectativas externas. Comece o lento trabalho de integrar o que você escondeu no porão. Isso não vai te tornar popular. As pessoas que se sentem confortáveis nesses lugares se sentirão ameaçadas pela sua partida. Elas vão te chamar de egoísta por estabelecer limites, de estranho por ser autêntico, de antissocial por precisar de silêncio, de irresponsável por seguir a sua verdade. Deixe que digam, sua liberdade vale o desconforto delas, e eis o que você descobrirá do outro lado. Quando você deixa esses lugares perigosos, você não apenas se sente melhor, você se torna diferente. Seus relacionamentos se aprofundam porque são baseados na verdade e não em performance. Seu trabalho se torna significativo porque vem do seu eu autêntico. Sua mente se clareia porque não está mais cheia de ruído e comparações. Você se sente vivo novamente porque parou de se abandonar. Mas talvez o mais importante seja que você dá permissão para que outros também saiam. Quando você para de participar desses padrões tóxicos, cria uma abertura para que outros escapem. Sua família pode começar a falar a verdade. Seus amigos podem tirar suas máscaras. Seu local de trabalho pode se tornar mais humano. Não porque você pregou para eles, mas simplesmente porque você mostrou que outro caminho é possível.
Esses lugares perigosos persistem porque coletivamente concordamos em habitá-los. Mas quando um número suficiente de indivíduos escolhe a liberdade, todo o sistema muda. A libertação de uma pessoa cria ondas que se espalham muito além do que você pode ver. Então pergunte a si mesmo agora: qual desses lugares você chamou de lar? Onde você está gastando sua energia psicológica? O que seria necessário para sair? Porque aqui está a bela verdade. Você não está preso. Esses lugares não têm paredes, exceto aquelas em que você acredita. O salão dos espelhos? Caminhe em direção a uma voz diferente. A arena da comparação? Pare de marcar pontos. O teatro das máscaras? Tire a fantasia. A sala do silêncio? Diga a sua verdade. A tempestade de ruído? Desligue-a. A câmara da autotraição? Escolha a si mesmo. O porão das sombras? Desça com curiosidade em vez de medo. Seu verdadeiro eu não foi destruído. Ele simplesmente foi enterrado sob camadas de acomodação, performance e medo. Mas ele ainda está lá, esperando pacientemente que você se lembre de quem você realmente é, por baixo de todas as máscaras e concessões. O sentido da sua vida não é navegar com sucesso por esses lugares perigosos. O sentido é reconhecê-los, deixá-los e descobrir o que resta quando você não está mais se defendendo, representando ou se escondendo. O que resta é você. O seu eu verdadeiro. Aquele que sempre esteve lá, observando, esperando, pronto para viver novamente. E quando você encontrar esse eu, você se perguntará como pôde confundir essas prisões com lares. Você verá claramente que a liberdade sempre esteve disponível. Sempre há apenas uma escolha honesta de distância. A porta nunca esteve trancada. Você simplesmente tinha medo de abri-la. Mas agora você sabe. Os 7 lugares perigosos existem, sim, mas a saída também. E a saída começa com você enxergando onde está, admitindo isso honestamente, e dando um pequeno passo em direção à verdade não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas, mas agora, sempre agora. Este é o seu convite, não para a perfeição, não para alguma conquista distante, mas para o simples ato de voltar para si mesmo, para viver a partir do seu centro, em vez de viver a partir do medo, para tocar a sua própria música, em vez de dançar conforme a música de outra pessoa. Os lugares perigosos sempre estarão lá, oferecendo seus falsos confortos e prisões familiares. Mas você não precisa aceitar o convite. Você pode escolher diferente. Você pode sair do salão dos espelhos e entrar em uma conversa genuína. Você pode deixar a arena e buscar o que realmente lhe traz alegria. Você pode remover a máscara e arriscar ser visto. Você pode quebrar o silêncio e dizer a sua verdade. Você pode silenciar o ruído e ouvir a si mesmo. Você pode parar de se trair e começar a honrar o seu próprio conhecimento. Você pode descer ao porão e integrar as suas sombras. Este não é um trabalho fácil, mas é o único trabalho que importa. Porque de que adianta uma vida passada nesses lugares? Qual o sentido de sobreviver se você se perdeu no processo? O seu verdadeiro eu está chamando. Não de um futuro distante, mas daqui mesmo, agora, sob todas as camadas de proteção e desempenho. Estava esperando você se lembrar, esperando você voltar para casa. A pergunta é: você vai atender